Meta 6, aula 1. Qual o objetivo da aula de hoje? Observei que existem algumas dificuldades pontuais em registrar eventos e momentos dos processos industriais do Brasil. Então, hoje eu resolvi fazer uma pausa na aula, tá? Vou retomar alguns conhecimentos para vocês entenderem os processos brasileiros que envolvem os períodos de governos dentro do nosso território. A história da política brasileira até os dias atuais, ela pode ser dividida em 5 momentos, 5 partes. A primeira vai ser a Primeira República, que vai vir após a monarquia, primeiro modelo de república introduzida no Brasil por sucessivos governos militares desse período. Em 1930 inicia-se a Era Vargas, tá? Posteriormente a isso vem a República Populista, após 45. Em 64 vai iniciar o período da ditadura militar. Em 85 inicia-se a Nova República, ou seja, considerado o período de redemocratização do território brasileiro, onde a gente vive esse período nos últimos 30 anos, ok? Então, eu vou passar agora vou falar sobre os presidentes, um pouquinho, vocês vão pontuando e percebendo quais são os períodos mais relevantes para os processos econômicos e industriais do Brasil. Então, para recapitular, vamos lá. Primeiro presidente da República Brasileira em 89 vai ser o Deodoro da Fonseca, que vai governar o território entre 1889 a 1891. Ele foi escolhido por revolucionários, passa por um período de muitas incertezas dentro do seu governo, porém, ele vai ser o responsável por organizar essa nova república e preparar leis para a constituição desse novo território, né, dessa nova forma de constituir o território, organizar e reger esse território. Então, o segundo vai ser o Floriano Peixoto, que vai governar até 1894. Ele vai assumir o governo após a demissão do Deodoro da Fonseca, tá? Ele vai ser responsável por minimizar as crises que estavam ocorrendo no nosso território por conta das revoluções que estavam ocorrendo nesse período. Aí vem Prudente de Moraes, que vai regir o país até 1898. Diferente dos outros dois presidentes, ele vai ser eleito pelo povo e não pelo poder dos militares ou dos republicanos, que estavam regindo o poder que já vinha dessa monarquia, desse sistema militar, desde o período da monarquia. Ele foi considerado um presidente sensato, pois ele tentava intervir nas guerras, sempre optando pela diplomacia, né? Pela discussão dos fatos, organização desse poder. E ele diminuiu o poder que o exército exercia nas decisões e no comando do governo. Posteriormente a ele, vem o Campos Salles, que vai regir o território até 1902. Ele vai ter um marco que é a tentativa de tirar o Brasil de uma crise econômica. E ele vai preservar pela estabilidade do território, regindo e dando mais suporte para o mercado interno. Rodrigues Alves, ele vai regir o país até 1906. Aí ele já pegou, né, como o governante anterior havia optado por uma estabilidade e regimento do mercado interno. Quando ele entra na presidência, o governo ele já está estabilizado. Então, ele vai ser responsável por acrescentar infraestrutura e movimentar com a construção civil a cidade do Rio de Janeiro, o estado em seus entornos. E durante o mandato dele, o Acre se torna parte do território brasileiro. Depois vem o Afonso Pena até 1909. O seu governo tem marcos importantes de investimentos e transformação do transporte no território brasileiro. Além disso, ele auxilia no povoamento do país,
com muita receptividade aos imigrantes. Lembrando que a gente está passando aí também pelo processo de branqueamento do território brasileiro. Nilo Peçanha vai governar até 1910. Ele vai assumir o governo após o falecimento de Afonso Pena. Durante o mandato dele, que não vai ser muito longo, mas ele vai ser o responsável pela criação dos serviços de proteção contra os índios, né? Do primeiro programa de valorização e preservação da cultura indígena. Posteriormente, vem Hermes de Fonseca até 1914. Hermes de Fonseca ele vai ter grandes problemas com as revoltas que estão acontecendo no país nesse período, tanto revoltas civis como revoltas militares. Ele vai passar por vários problemas econômicos e, consequentemente, ele tem que renegociar a dívida externa, criando mais juros e deixando a nossa economia mais negativa. Posteriormente, vem Venceslau Braz, que vai ter 4 anos de mandato até 1918. Ele vai enfrentar alguns problemas porque ele pega o período da Primeira Guerra Mundial e também está pegando aqueles conflitos que vêm do governo anterior entre os militares. Só que, nesse momento, esse conflito é entre o Estado brasileiro, ou seja, os militares com os estados. Posteriormente, vem Delfim Moreira, que vai ter um mandato muito curto. Ele é um mandato provisório até que as novas eleições ocorressem, tá? E ele realizou algumas reformas no Código Civil. Epitáfio Pessoa, ele vai ter um governo de cerca de 3 anos até 1922. E ele tem uma peculiaridade que ele vence as eleições enquanto ele estava na França, durante o assinado de Versalhes. E ele teve um investimento, durante o governo dele, houve um investimento no Nordeste, principalmente para melhorar as condições de vida dessa população devido à falta de água. Depois, vai ter um mandato de 4 anos, até 1922, de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes vai governar o país durante a Guerra Civil no Rio Grande do Sul e diversos conflitos militares que estão ocorrendo no nosso território. Durante o governo de Arthur Bernardes, o país ele sai da Liga das Nações, que atualmente é conhecida como a ONU. Depois vem, até o período de Vargas, de 1930, vai vir o governo de Washington Luiz. É um dos presidentes brasileiros responsáveis pela construção da estrada de ferro, facilitando a circulação de mercadoria e pessoas no nosso território. Após um sucessível finalzinho de fracasso na Primeira República, que é marcada pelo golpe, por desequilíbrios econômicos e aumento da dívida externa, principalmente marcado por 1929, a crise econômica que vai originar a crise no Brasil devido à quebra da Bolsa de Valores em Nova York, vai ser inevitável que se dê origem ao governo de Getúlio Vargas, que vai ter apoio dos militares, quando Júlio Prestes é impedido de assumir a presidência em 1930. Através do golpe militar. Então, Getúlio Vargas, ele vai ter um governo marcado por várias etapas, porque ele permanece 15 anos no governo e ele vai ser o governante que vai ficar um maior período até o golpe militar no governo. Vai permanecer o maior período no governo. Lá em 1935, Getúlio Vargas é pego por uma tentativa de tirá-lo do poder. Quem que tenta tirar ele do poder? Aliança Nacional Libertadora. E esse evento vai ficar conhecido como Intentona Comunista, ou seja, é a extinção da praga comunista. E isso vai fazer com que o governo de Getúlio Vargas ganhe mais poder. Porém, em 1945, ele vai sofrer o golpe por parte dos militares e ele é destituído do poder. E a Era Vargas, vocês já devem ter visto em história, ela vai ser dividida em 3 fases.
Então, de 45 a 64, a gente vai viver o período da República Populista, que vai ser o período entre a era Vargas e o golpe militar de 64. O primeiro presidente vai ser José Linhares, que vai ficar no poder por pouquíssimo tempo, por um período de 1 ano, entre a queda de Getúlio Vargas e a posse de Eurico Dutra. Então, ali, o seu mandato vai durar mais ou menos 3 meses. Quando Eurico Dutra assume, ele passa 5 anos no poder e vai ficar nesse poder até 51. Ele foi eleito pelo povo e ele era apoiado pelo Getúlio Vargas. O que ele realizou no Brasil foi que ele realizou no Brasil a primeira Copa do Mundo. Então, retorna o segundo governo de Getúlio Vargas, que vai durar de 51 até 54 do século XX. Ele é apoiado pelo povo, ele é eleito de maneira direta, seu governo vai ser marcado também por muitos conflitos e o seu mandato acaba quando Getúlio se suicida. Após o suicídio de Getúlio, quem assume nesse período até as novas eleições é Café Filho, que vai ficar até 55 para que fosse realizada uma nova eleição. Então você vai ter Carlos Luz. Carlos Luz, ele vai ficar no mandato por apenas 3 dias. Depois de Carlos Luz, vai ter Nereu Ramos, que vai ter um mandato de 3 meses, né? E também não tem grande representatividade para a economia e para a indústria brasileira. Mas eles vão vão ficar no poder até que viesse o governo de Juscelino Kubitschek, que vai ser o ápice desse desenvolvimento do período, que vai governar o território até 61. Ele vai construir Brasília, fortalece a economia do país. Durante seu governo existe um acúmulo das dívidas para o Brasil. Então, em 61 tem o governo de Jânio Quadros, que vai pegar o território brasileiro em uma crise econômica profunda que veio dos problemas enfrentados pelo... Além disso, ele é acusado de defender o comunismo, porque ele tentava manter acordos mais brandos entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, 7 meses depois, devido à pressão, ele pede demissão Nesse mesmo ano de 61, Ranieri Mazzilli vai assumir o poder durante 13 dias. Então, vem o governo de João Goulart, de 61 a 64. Ele está pegando o Brasil depois de uma profunda crise econômica. Ele vai tentar implementar no Brasil um regime comunista que vai acabar com o golpe militar em 64. Tá? E em 64, devido à tomada de poder e à oposição dos militares com seu governo, ele foge do Brasil. Então, a gente vai dar início aí de 64 a 85, o período da ditadura militar, com o primeiro governo, Humberto Castelo Branco, que vai regir o país até 67. Ele vai ser responsável por inúmeros atos de repressão. Ele fecha o nacional, instaura a censura à imprensa e tira o direito do voto democrático à população. De 67 a 69, quem assume o governo é Arthur da Costa e Silva. Ele tem um período, marcado novamente por repressão, ele tem muita contradição de poder. Ele vai ainda diminuir a questão da severidade à democracia, além de comandar diversas perseguições políticas. Ele vai se afastar das suas obrigações após sofrer de um derrame. Entre esse período, até o governo do Emílio Médici, vai passar alguns governos ali, Aurélio Tavares, Augusto Remacher, Maurício de Souza Mello, que vão ser uma junta provisória responsável por controlar o país durante esse período.
Depois, quando de 69 a 74, com Emílio Médici, ele é um governo muito conturbado. Além da repressão social, a repressão política, ele tem muitas controvérsias por facilitações do governo, por se envolver em questões de mandar embora o técnico da seleção brasileira por ter perdido o jogo, se envolver em questões que não eram diretamente ligadas à economia brasileira. Mas ele vai ficar conhecido como um milagre brasileiro. Então, durante o seu mandato, a economia brasileira ela vai se consolidar e a vida dos brasileiros vai ter um crescimento, vai ter um crescimento considerável. Então, de 74 a 79, temos o Ernesto Geisel. Ele também vai ser marcado pela repressão política, vai ter várias prisões e perseguições políticas nesse período, e ele tinha a promessa de tornar o Brasil um território mais democrático, mas de fato isso acaba não ocorrendo. No próximo governo, que vai dar fim ao período da ditadura militar com João Figueiredo, em 1985, ele vai dar maior abertura para a democracia e ele vai criar 2 partidos, permitindo a eleição mais livre. Além disso, ele traz a questão da Revolução Verde, da modernização da agricultura para o nosso território. Então, a gente vem para a fase da nova república ou redemocratização do país, de 1985 até os dias atuais. Então, ele vai ser marcado pelo fim da ditadura. Tá? Vai ter algumas controvérsias, porque ali, em síntese, primeiramente, Tancredo Neves era o primeiro presidente após a ditadura. Mas, por consequência de uma doença, ele acaba morrendo antes de tomar a posse desse governo. Então, acaba que o primeiro governo brasileiro, após a ditadura militar, vai ser de Sarney, que vai durar de 1985 a 1990. Ele vai ser responsável por restabelecer a democracia no país. Ele aprovou a Constituição, realizou eleições diretas, colocou o fim da repressão política e durante o seu mandato a economia passou por uma forte crise, como a gente já viu antes. Posteriormente, de 1990 a 92, vem o Collor, Fernando Collor de Mello. Vai durar apenas 2 anos, pois ele sofre um processo de impeachment por envolvimento em corrupção, tá? E além disso, ele vai ser o presidente mais novo a já se eleger na história da nossa política. Posteriormente, de 92 a 95, vem Itamar Franco. Então, ele vai ser responsável pela criação do Plano Real. Na verdade, o Collor ele já começa esse processo de implementação e tentativa de novas moedas e vem a diversas moedas, então chega-se à questão do Cruzeiro Novo e posteriormente o Cruzeiro Real e posteriormente o Real. De 1995 até 2003 vai ter os governos de Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC. Ele foi eleito 2 vezes, né? Ele manteve a elaboração do Plano Real, né? Efetivou a implementação do Plano Real, enfrentou diversas crises, teve a privatização, como a gente já viu em outras aulas. De 2013 a 2011, vem 2 governos do Luiz Inácio Lula da Silva. Foi eleito, conhecido como um populista, aplicou políticas favoráveis à classe baixa, auxiliou na diminuição da desigualdade no período, quase erradicou a miséria no nosso país, né? Mas ele acaba seu mandato, né, ele finaliza seu mandato, mas posteriormente ele é acusado de corrupção e vários outros fatores, como vocês já viram na mídia. Posteriormente vem a Dilma Rousseff até 2016, que vai sofrer um impeachment, né? Ela tem o apoio de Lula, mas ela não tem a questão do populismo que envolvia o governo Lula. Ela vai passar por crises na economia,
crises políticas, ela é acusada de corrupção e vai sofrer o processo de impeachment, assumindo o vice Michel Temer entre 2016 e 2017. O governo dele segue ainda marcado por inúmeras crises. O presidente também vai ser acusado de corrupção e ainda passa por processos de investigação na Operação Lava Jato, né? Por último, e atual presidente, Jair Bolsonaro, ele ganhou as eleições pelo um discurso mais extremista sobre o combate à corrupção. Ele se direciona para um posicionamento religioso, tem uma relação forte com os militares, já é experiente no governo, e também vem passando por crises políticas provenientes até mesmo de outros governos. E mais sobre o Jair Bolsonaro, né? Aí vocês podem estar conversando com os pais e estar vendo na mídia o que está acontecendo até mesmo em virtude da pandemia.